Quem foi que falou isso? Acabaria? Quem foi que falou isso? Foi a ciência, meu amigo. Foi a... Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sob a presença de Deus para receber o seu galardão. Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, começamos agora mais um combatendo o bom combate contra os ateus, né? Os ateus que defamam o nosso Deus, xinga o nosso Deus, é triste, né? Defama a nossa Bíblia Sagrada. Está na hora dele ser envergonhado, tá? Bom, irmão, o tema de hoje é a continuidade sobre questão de Gênesis. Nós vamos acompanhar aqui os mistérios de Gênesis e provar para o ateu que aqui não há contradição em Gênesis, ok? Então nós vamos aqui, irmão, acompanhar a primeira pergunta do ateu, professor Fábio de Oliveira. Então, Fábio de Oliveira, faça a sua pergunta. O seguinte, então a gente vê o seguinte, o relato da criação, no capítulo 1, diz assim: depois de ele fazer tudo, disfarçamos o homem na nossa imagem e semelhança, segundo a nossa semelhança, submete os peixes, os pássaros do céu, os animais grandes, todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E aqui você vai ver o termo Elohim, ou El, macho e fêmea. Quando você chega aqui no capítulo 2, diz assim, que este é o nascimento do céu e da terra. No dia que o Senhor fez do céu e da terra, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto, ou seja, que o Senhor havia feito. O Senhor Deus modelou o homem, ou seja, ele fez o homem antes. Aqui tem um segundo relato da criação, no capítulo 2, onde fala que o homem foi feito antes dos arbustos, da vegetação. E no capítulo 1 tem o primeiro. Por que isso? Porque, como eu falei, você tem o quê? O Deus ele, que transformaram, os povos antigos transformaram num Deus único, porque as primeiras comunidades hebreias, elas eram o quê? Enoteístas. Não sei se você conhece esse termo, mas se não conhece, tudo bem, eu explico. Eles eram enoteístas. Eram politeístas, viraram enoteístas, e depois veio o monoteísmo. No capítulo 2, você tem o Deus Javé, que virou, Jeová. Não, é que era outro Deus também. Inclusive, eu tenho até vídeo sobre isso e mostra as fontes, mas não tem como trazer e mostrar tudo aqui, senão vai ficar pena daqui o computador se mostrar, abrir tudo de tela aqui. Agora, se não tem contradição, por que diz no primeiro capítulo, que Deus criou o homem antes dos arbustos, depois de criar os arbustos, a vegetação, e no capítulo 2 ele fala que criou antes? Porque... Agora, no dia em que o Senhor fez a terra e o céu, não havia sobre a terra nenhum arbusto do campo, e não havia germinado nenhuma erva do campo. E Deus havia feito chover, não havia feito o homem para cultivar o solo, mas havia um fluxo, e alguns das traduções vai aparecer um vapor ou uma neblina que irrigava a terra e a superfície do solo. O Senhor modelou o homem com o pó. Ou seja, não está falando que já estava tudo criado. Não tinha... Na segunda criação, por que a gente tem essa contradição? Porque é uma fonte diferente. É uma fonte já vista. É uma fonte já vista. Porque ele vai declarar uma coisa. Ele declara, ele explicou. Agora deixa eu explicar. Calma aí, filha. Você explicou, calma, deixa eu só explicar. Depois você queria fazer uma réplica, vambora, tem problema. Mas deixa eu explicar aqui. Você tem uma fonte já vista. E você vê o quê? Que ele cria antes de criar os arbustos. Então, outra coisa, então, outro detalhe também. Você vai ver no capítulo anterior que tem rios sem ter chuva. Peraí, os rios se formam em função da chuva. Como é que tinha rio? Aí, claro, para defender, você vai dizer, não, Deus é poderoso e quis. Assim é fácil. Agora, é impossível ter rio sem ter chuva. Como é que vai ter rio sem ter chuva? Mas voltando aqui ao capítulo aqui, você vai ver que a criação tem divertida, porque são fontes diferentes. São fontes diferentes. São mitos de criação. É a verdade absoluta? Não. É a forma que os povos antigos tentaram explicar aqueles que eles não compreendiam. Só isso. Agora, eu tenho esse entendimento hoje, eu sei como é que isso aqui foi só o povo daquela geração, como isso aqui influenciou os povos. Agora, isso aqui foi um movimento de estudo. Tem algumas verdades aqui? Tem. Mas tem muita coisa muito disparate. Por quê? Porque são
visões de povos primeiros que não tinham conhecimento científico que nós temos hoje. Então você vai ver, na primeira criação, o homem vem depois das plantas, depois do arbusto, vai ver ainda plantas nascendo sem a luz do sol, que é impossível, e você vai ver depois uma outra criação, aí vai tudo resetado, e vem o quê? E vem o homem criado antes das plantas. Complicado, porque você tem seres que produzem fotossíntese. Como é que você vai ter, sem fotossíntese, que faz a fotossíntese, como é que vai ter um ser humano antes? É meio complicado, porque nós tivemos primeiro seres unicelulares. Meio complicado. Bom, amados irmãos, como você acabou de ver aí, o ateu ele está dizendo que a Bíblia tem contradição. Ele diz que o homem foi criado antes e depois ele diz que a Bíblia diz que o homem foi criado depois. Então, os próprios ateus, eles criam a própria bagunça dele. E ainda quer dizer que a Bíblia tem contradição. Mas vamos provar para ele que a Bíblia não tem contradição, porque na verdade os ateus é que contradiz a própria Bíblia. Eles jamais podem entender a Bíblia, jamais, porque são incrédulos e não acreditam em Deus. Então, irmão, a primeira coisa que eu sempre digo para vocês é que os ateus não acreditam em Deus, como todos sabem. Ele também não acredita em nada da Bíblia. Então, nosso dever é provar para eles que não há contradição, tá bom? Então, eu peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então vamos meditar. Então a Bíblia está dizendo aqui, amados irmãos, que Deus criou homem e mulher. Criou dois casal, ok? Aqui não está dizendo que Deus criou homens com S, né? Com S. Homens, mulheres, não. Deus criou apenas dois casal. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus criou o homem e a mulher. Preste bem atenção, tá, amado irmão? Deus ele criou o homem e a mulher foi na sexta-feira, tá bom? Perdão, irmão, perdão. Deus criou o homem e a mulher foi no sexto dia, ok? Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. Então no sábado, Deus termina toda a sua criação. Então aqui, irmão, no versículo 31 diz aqui, que é a continuidade, tá? É a continuidade do versículo 26, que diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã o sexto dia. Ok, meu irmão? Então, nesse sexto dia aqui, Deus criou o homem, criou aqui, né, as ervas, tá? Então aqui está a prova, tá, meu irmão? Então Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção direitinho, tá bom? Então vamos para o versículo, vamos para o capítulo 2 de Gênesis, Gênesis 2, versículo 4. Veja só, meu irmão. Esta é a Gênesis dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O que é, meu irmão? Então os ateus pegam aqui e acaba dizendo que é uma contradição, que Deus criou o homem lá na frente, depois eles criam a própria bagunça dele. Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês e repetir mais uma vez que vocês entendam, tá bom?
Deus criou o homem e a mulher foi na sexta-feira. Então, esse resumo aqui de Gênesis 2, versículo 4, Deus aqui, irmão, Deus aqui, ele vai começar a falar como foi que ele criou o homem, como foi que Deus criou o homem. Então aqui vai falar, ok? Então Deus vai falar aqui no capítulo 2, versículo 4, como foi que Deus fez o homem. E no versículo 18, Deus aqui vai falar como ele criou a mulher, ok? Está aqui, irmão, a grande resposta. Então aqui não há contradição, coisa nenhuma, tá? Deus, ele criou 2 casal, foi na sexta-feira. Então, depois a Bíblia vai revelar como foi que Deus criou, o homem. Que Deus criou o homem do pó e depois criou a mulher da costela de Adão. Então está aqui, amado irmão. Então esses ateus fazem uma grande bagunça, com seus estudos terrenos de homens. Tá bom, amado irmão? Então está aqui a prova, ok? Então você lendo aqui Gênesis 1, você não vai encontrar aqui Deus criando o homem ainda. Deus só vem criar o homem e a mulher na sexta-feira. Então, logo abaixo, no capítulo 2, versículo 4, Deus vai explicar como ele formou o homem, como Deus também formou a mulher. Então aqui vai dar a explicação, ok? Mas Deus, ele criou o homem na sexta-feira e a mulher, e no sábado Deus terminou toda a sua obra. Então aqui, no capítulo 2, versículo 4, é apenas mostrando como Deus criou, né, o homem e a mulher. Ok? Então está aqui o mistério, tá, meu irmão? Porque aqui em Gênesis 1, versículo 26, então aqui Deus não conta todo o detalhe, como ele criou o homem. Então aqui não conta, ok? Então vai contar cá embaixo, como Deus criou o homem que foi do pó. Tá bom? Então tá aqui Fábio de Oliveira, né? A sua vergonha por você contradizer a Bíblia e dizer que há contradição, tá bom? Você foi derrotado pela verdade do Senhor, pela verdade das Escrituras, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e não perca esse debate de ateus, né? Porque tá na hora de nós manifestar a verdade e envergonhar esses ateus em nome de Jesus, como eles já estão sendo derrotados, né? Que Deus tenha misericórdia dos ateus, né? Em nome de Jesus. E que Deus abençoe os meus amados inscritos, em nome de Jesus. Amém. assolando em nosso país. Choro, mas me consolo, porque sei que está se cumprindo o que a Bíblia diz.